Pessoal, boa noite, minhas queridas sementinhas da frieza. Como é que vocês estão, gente? Um Vejane chegando aqui, a primeira pessoa a mandar um boa noite, olá. Simoninha, boa noite, seja muito bem-vinda. Mariana Almeida está aqui também, que bom que vocês estão aqui, gente. Fico muito feliz. Marçal, Jaqueline, olá. Almice Rodrigues, gente, quem de vocês que está aqui que veio porque eu avisei lá no outro aplicativo vizinho? Só levanta a mão para eu ter uma ideia, por favor, de quantas pessoas aqui agora acompanham a outra rede social também. Isso é muito importante para fazer um levantamento de vez em quando. Zenilda, Bia, tem algumas pessoas sem nome, Selma, Fabiana, Patrícia, sejam todas muito bem-vindas, gente. Como é que é? Quer o Anjo, seja bem-vinda. Raíssa, que bom que vocês estão aqui, gente. Fico muito feliz. Hoje a gente vai ter um tema bem diferente mesmo, mas eu acredito que vai ser de grande valia para o nosso desenvolvimento psicológico. Simoninha, estou feliz em falar com você. Sua esposa está bem? Está muito bem. Nossa, Rafa está ótimo. Tá indo tomar um banho de banheiro agora para relaxar um pouquinho. Bom, vamos ver aqui quantas pessoas, ótimo. Gente, hoje a gente vai falar de uma coisa, um assunto que eu tenho estudado bastante, que tem a ver com mentes psicopatas. Algum de vocês já cruzou com uma pessoa psicopata, mas que vocês saibam que são psicopatas? Ou que tem ali algum traço de psicopatia que foi muito enraizado para vocês? Digam aí, por favor. Vamos ver se tem alguém que já se relacionou com alguém assim. Vou mandar seu abraço sim, Simoninha. Viviane falando que adora os meus vídeos, que bom. Fico muito feliz. Deixa eu ver se tem alguém. Ó, Jane já. Jane Mari. Jane, em poucas palavras, como que foi para você essa questão de se relacionar com alguém que tem traços psicopatas? Simoninha também. Emília, gostaria de saber como ter uma consulta com você. É só clicar no link aqui do meu perfil. Assim que acabar a live, clica no link, você vai ser direcionada para o meu site, aí você vai e entra em contato, tá bom? Você vai conseguir. Ou no direct do outro aplicativo. Vamos ver se tem um feedback aqui de vocês. Inclusive, gente, para quem está chegando, hoje nós falaremos de um assunto que tem a ver com mentes psicopatas, tá? Tá até no título da live aí. Eu quero mostrar para vocês um aspecto que talvez a gente não tenha discutido ainda. Eu não lembro se eu já falei disso, mas é uma coisa que com certeza na internet se fala muito pouco. E é importante a gente tratar desses assuntos também. Eliane, obrigado pela rosa, Eliane. Quem está chegando já mete o dedo na tela, curte bastante, isso faz toda a diferença, tá? A gente curte bastante, curte, que isso aí vai ser muito legal. A gente sobe essa live e quanto mais pessoas aqui, maior a nossa interação, tá bom? O que vocês querem? Que eu comece com o tema da live ou que eu comece respondendo pergunta para vocês? Por favor, digam aí qual é a preferência de vocês, respondendo perguntas ou com o tema. Jane, fazia as coisas erradas comigo e se fazia de vítima. Entendi. Bacana, obrigado pela sua opinião aí, Jane, pelo seu relato, na verdade. Janaína, obrigado pela rosa, Janaína. Olha só que exemplo a ser seguido, mandando um presente aqui. Ótimo, o pessoal está falando tema, então vamos começar com o tema e depois eu vou abrir a live para perguntas, tá? Então, gente, por enquanto, perguntas que tenham a ver com o tema são super bem-vindas. Depois disso, eu vou responder perguntas de outros temas, perguntas mais abrangentes. Fran, obrigado, Fran, que gentil, caramba, agradeço. Qual a principal característica do psicopata? Não tem uma principal característica, uma coisa assim, porque geralmente, gente, cada psicopata, eu vou explicar para vocês um pouquinho, mas eles têm níveis diferentes, tá? Então, uma coisa que a gente consegue ver é a visão de cone emocional, que é uma coisa que a gente vai falar na live aqui hoje também. Então, vamos lá, gente. Em primeiro lugar, vamos entender um pouquinho como que funciona essa questão de psicopatia, principalmente dentro de relacionamentos amorosos, tá? Mas de uma forma diferente. Por quê? Quando a gente fala de psicopata, geralmente a gente pensa em serial killer, né? Pessoas que matam outras pessoas, bandidos e coisas assim. Só que a verdade é que hoje nós temos muitos donos de empresas psicopatas. Claudinha, obrigado, Claudinha. Nós temos bombeiros, policiais, pessoas do exército. Geralmente, locais onde exige uma grande coragem, uma grande ausência de medo, por assim dizer. Isso geralmente atrai muitas pessoas desse jeito. Claudinha e Rúbia, obrigado.
pela Rosa, tá? Agradeço. Então, a característica do psicopata, gente, é que a gente vai ver o seguinte: algumas pessoas falam que ele não tem sentimento, ele tem, só que ele tem a visão de cone. O que é isso? Imagina você que você está aqui com um cone tampando a sua visão. Façam isso, só para vocês terem uma ideia e conseguirem visualizar melhor a situação. Se eu coloco um cone, o que vai acontecer é que eu vejo o celular, eu vejo aqui o meu computador, mas eu já paro de ver tudo que está em volta. Eu já paro de ver todo o resto. Ou seja, o meu foco ele se estreita. Um psicopata, ele tem isso na mentalidade dele, lá dentro da cabeça. Não é que ele veja menos de uma forma física, mas ele foca menos. Então, ao invés de eu focar nisso tudo, eu foco nisso. Logo, o psicopata, quando ele foca em fazer algo, por exemplo, conseguir uma promoção na empresa, ele não consegue enxergar as outras pessoas. Ele não consegue enxergar o bem-estar das outras pessoas. Ele quer o foco, ele quer a promoção. Então, nesse caso, ele foca naquilo e ele vai direto naquilo. Se ele tiver que pisar em alguém para conseguir o que ele quer, ele vai pisar. Se ele tiver, talvez, que ignorar, ele vai ignorar, sem dificuldade alguma. Mesma coisa, o contrário. Vamos supor um bombeiro, que ele é psicopata. Ele vai ter o foco de salvar a vítima. Ou seja, pode ser que o prédio está quase caindo. Pode ser que está tudo ali pegando fogo e que nenhum outro bombeiro queira entrar. Ele vai entrar, porque o foco dele é salvar a vítima. Então a gente percebe que a psicopatia ela faz com que a pessoa tenha um foco realmente absurdo. A pessoa tem foco demais naquilo que ela quer. Porém, a gente vê traços diferentes. É como se fosse uma mesa de som. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas uma mesa de som ela tem várias coisinhas para você subir, para você mexer e você regular o som do jeito que você quer. É a mesma coisa. A nossa mente ela tem essas variações em cada área da mente. Quando uma pessoa é psicopata ao máximo, tudo, geralmente essa pessoa é uma criminosa também. Porém, às vezes, a chavinha da moral ela está mais reduzida, talvez a chavinha ali do bom senso, então a chavinha do treinamento, aí a pessoa ela consegue direcionar para uma forma diferente. Mas por que eu estou falando isso tudo com vocês, gente? Porque tem uma coisa que as pessoas fazem muito errado nos relacionamentos amorosos e que a gente pode aprender com a visão psicopata a fazer de uma forma correta, para a gente ter relacionamentos mais prazerosos, tá? Hoje eu postei um vídeo para vocês falando sobre três coisas que são fundamentais para você ter um bom relacionamento. Aí lá eu cito que você precisa saber ser recíproco quando a pessoa é boa para você, você precisa saber ser duro quando a pessoa é ruim para você e você precisa saber abrir mão do seu rancor para ficar bem depois que a pessoa corrige um erro. Quem viu esse vídeo? Teve alguém que viu? Se tiver, manda aí uma mãozinha. Vamos ver quantas pessoas viram esse vídeo, gente. Porque dependendo, eu vou explicar um pouco mais. Mariana, obrigado pela rosa. Florzinha tá falando que viu. Letícia também, bacana. Ingrid também. Graça Barbosa, show. Tem bastante gente viu, né? Juju Gomes, obrigado pela rosa, Juju. Agradeço. E obrigado por quem tá curtindo também, tá, gente? Quem não tá curtindo, curte, gente. Sejamos pessoas recíprocas nessa live, curtam bastante. O que a gente vai entender, gente? As pessoas dentro da relação amorosa, elas têm uma postura totalmente voltada para o emocional. Então, às vezes, eu atendo clientes aqui que eles estão no começo do relacionamento. Aí ela se abre completamente, ela se abre totalmente. Ela fala do sentimento, ela fala do que ela quer, ela fala do que ela gosta, ela fala ali, muitas vezes, que ela já quer um relacionamento amoroso, ela já fala exageradamente que ela está amando sair com a pessoa. E o que acontece muitas vezes é que a pessoa ela se espanta, ela fica ali assustada com isso tudo e ela acaba perdendo o interesse. Talvez ela te ache desesperado. Outro problema muito grande, gente, é quando a pessoa está fazendo uma coisa ruim. E isso é muito frequente. Geralmente eu atendo casos de casais onde um dos dois trata o parceiro mal. Talvez falta com respeito. Talvez é uma pessoa ali que não dá carinho, não dá atenção, não dá nada que seja valoroso. Só que esse outro que está sofrendo, esse outro que está sentindo falta, ao invés dele bater de frente e ele mostrar que isso está errado, ao invés dele ser duro com o outro, não. Ele começa a ser mais carinhoso, começa a cuidar mais, começa a se esforçar mais achando que isso vai dar resultado. Ou ainda, terceiro problema, você passa por um problema com a pessoa, você explica, a pessoa entende, ela vai lá e tem boa vontade e corrige o erro dela. Só que você fica o tempo todo dando alfinetada, você fica o tempo todo relembrando a pessoa do que aconteceu. Ou a pessoa fazendo com você é uma coisa muito degradante. E é uma coisa que nós, seres humanos, que temos mais emoção, estamos sempre tendendo a fazer. Mas a gente precisa treinar essas coisas. Então o que a gente vê, gente? Teve uma vez que teve uma pesquisa muitíssimo interessante, não sei se vocês já viram, que eles desenvolveram um jogo. Era um jogo para testar a reação dos psicopatas dentro de um relacionamento em pessoas comuns. Aí olha que interessante, eles pegaram ali várias pessoas.
psicopatas, pessoas com certa lesão no cérebro, na área que gera psicopatia, pessoas com outra lesão no cérebro, que geram outra coisa, mas não psicopatia, e pessoas totalmente saudáveis. Aí, eles colocaram essas pessoas para fazer um jogo. O jogo consistia no seguinte: essas pessoas tinham um jogo onde as únicas opções eram serem coniventes, serem benevolentes ou serem vingativas e serem malévolos. Só essas duas opções. E tinham várias rodadas. Essas pessoas, elas criavam programas de computador com respostas pré-estabelecidas para jogarem por elas. Então imagina lá, tem um computador com o jogo e eu crio um programa, você cria um programa, fulano de tal cria um programa com as nossas respostas pré-estabelecidas e esses programas vão jogar. Aí o que a gente percebeu? Os programas que eles tinham respostas muito negativas, acabou. O relacionamento acabava muito rapidamente. Os programas que tinham respostas muito positivas acabavam ainda mais rapidamente do que os de respostas negativas. Até aqui a gente já percebe que as pessoas boazinhas geralmente elas se ferram mais que as malvadas, né? Todo mundo fala disso, até que não tem novidade. Só que aí veio um programa que foi fantástico. Esse programa, gente, ele repetia a última jogada do oponente. Ou seja, vamos supor que na jogada 1, esse oponente ele foi benevolente e eu fui perverso. Na outra jogada, eu repetiria a jogada dele. Ou seja, eu seria benevolente, independente do que ele fizesse. Se na jogada 2 ele foi perverso, na próxima eu seria perverso. Então esse programa ele sempre repetia a mesma coisa que o outro fazia. Ou seja, esse programa simples, gente, ele simulou a empatia, a vingança e o perdão humanos, só que aplicados sem emoção nenhuma, com pura racionalidade, com puro cálculo. E isso fez com que o relacionamento durasse na simulação deles. Então o que a gente tem que aprender? Que quando a gente está num relacionamento, eu não posso deixar minha emoção falar mais alto. Então, no começo da relação, quando eu estou conhecendo a pessoa, eu não posso deixar minha emoção explosiva falar alto ao ponto de eu parecer desesperado. Eu não posso me entregar totalmente. Tem gente que fala, Hugo, eu sou intenso, eu gosto de entrar de cabeça. E eu quero pessoas que façam o mesmo. Só que isso é totalmente anti-humano. Quando você faz isso, o que acontece é que todo ser humano tende a se recuar, a não ser que seja um ser humano que seja carente, por exemplo. Nesses casos, você consegue que dê certo. Só que vai ser um relacionamento um tanto quanto ruim, né? Gente, eu tô vendo aqui que as curtidas estão parando. Mete o dedo na tela aí, hein? Vamos fazer o seguinte: quando encerrar o tema, eu vou abrir aqui a nossa live para perguntas e respostas, mas eu só vou fazer isso se tiver tendo bastante curtida, tá bom? Então mete o dedo na tela, curte bastante, compartilha, isso faz toda a diferença e a gente consegue aqui um relacionamento recíproco. Justamente nessa live, que é uma live que envolve reciprocidade, né, gente? Vamos curtir aí. Então, quando você começa um namoro, é totalmente errado você falar dos seus sentimentos, você falar do que você está amando sair com a pessoa o tempo todo, você exagerar, você demonstrar um aquecimento emocional muito maior do que a outra pessoa. Você precisa saber dosar, porque senão o relacionamento ele se estraga antes de começar. Segundo ponto é que você tem que saber ser duro também. Então, não é você ser uma pessoa boazinha ou uma pessoa malvada. Você tem que ser uma pessoa justa. O que é justiça nesse caso? É você ser um espelho. Você vai ser um espelho que reflete aquilo que o outro te dá. Você vai ser um espelho que faz exatamente para a pessoa aquilo que ela plantou. Ou seja, se a pessoa é boa para você, você vai ser incrível para ela. Mais incrível mesmo, ao ponto da vida dela ser muito mais leve quando ela está com você. Você não vai cobrar, você não vai encher o saco da pessoa, você vai ser uma pessoa fantástica. Agora, se a pessoa te sacanear, você tem que ser muito ruim com ela. Tem até uma frase que fala assim: fale manso, mas leve um porrete. Ou seja, seja uma pessoa sensata, mas esteja pronto para bater se precisar. Porque às vezes, gente, o medo de perder, e é uma coisa que só pessoas que não têm psicopatia têm esse medo de perder, faz com que você muitas vezes aceite o que não deveria. Você aceita a pessoa te tratar mal, você aceita a pessoa te dar menos. Claudinha, obrigado, Claudinha, pela rosa, agradeço. Você aceita a pessoa te tratar mal, você aceita a pessoa te dar menos, você aceita uma pessoa que é aquém daquilo que deveria. Uma pessoa que te dá pouquinho assim, ó, e você tá lá, dando isso tudo. E você tem medo de chegar e se posicionar e falar que assim para mim não serve? Porque e se essa pessoa terminar, né? Natália, obrigado, Natália. Agradeço pela rosa, pessoa fantástica. Então, esse medo faz com que você tolere cada vez mais maus tratos. E a cada vez que você tolera um maltrato, a pessoa te respeita menos, a pessoa te vê como uma pessoa mais insignificante, como uma pessoa que se ama menos. Não vai funcionar, gente. Isso aí tende muito ao erro, tá? Deixa eu ver uma mensagem aqui. Como fazer uma consulta com você? Clica no link do meu perfil, tá, Vanessa? Assim que acabar a live, clica no link do meu perfil. Você vai ser direcionada para o site da MyMento. E aí você clica em Entra em Contato. Você vai ser direcionada para a Rafa e ela vai te orientar.
Ou então manda mensagem lá no direct do aplicativo vizinho, que vai ser um prazer enorme te responder, tá? Provavelmente vai ser a Rafa que vai te responder, mas será um prazer enorme ter você aqui no time. Então, a gente entende até aqui que eu tenho que ser bom, mas eu tenho que ser justo. Eu tenho que ser duro quando precisa. Não posso deixar para lá. Confusão, gente, às vezes é bom. Tem gente, por exemplo, vamos imaginar uma situação física aqui para vocês entenderem. Vocês já viram na internet vídeos de, por exemplo, um homem espancando uma mulher na rua? Quem já viu? Homem batendo em mulher na rua, vídeo circulando na internet. Ou então, um homem ou uma mulher batendo no idoso. Ou se aproveitando de um animal. Vocês já viram alguma coisa assim? Se sim, digam aí. Sim, eu já vi. Enquanto isso, curtidinha subindo. Que legal. Isso aí, gente. Agora eu tô gostando, hein? Curtidas aumentando, coraçãozinho subindo. Muito bom. Aqui a Valdelice falou que sim, já viu vídeos assim. Mais pessoas falando que viram também. Ó, muita gente. Legal, vou até tomar aqui uma aguinha com limão. O que acontece, gente? Nesses vídeos, as pessoas, elas filmam e tem geralmente um grupo de pessoas filmando. E as pessoas têm uma tendência natural e moral de falar que evitar confusão é bom. Só que pensa bem, se tem lá um cara batendo uma mulher e tem um monte de gente filmando, mesmo que fossem só mulheres filmando em volta, gente, se todo mundo entrasse, acabava o problema. Se todo mundo entrasse, esse cara nunca ia conseguir bater nessa mulher, um cara nunca ia conseguir bater numa velhinha, ou o contrário, uma mulher não ia conseguir bater num velhinho, tanto faz. Mas quando a gente evita a confusão em momentos que a confusão precisa existir, o que acontece é que as pessoas ficam mais folgadas. O bandido ele fica com mais liberdade para assaltar, porque ele sabe que ninguém vai reagir. Pessoas ficam com mais liberdade para fazer esse tipo de abuso, porque sabe que ninguém vai reagir. Então, nesses casos, confusão é bom. Só que a confusão pensada, a confusão programada e direcionada para quem merece. Dentro do relacionamento é a mesma coisa. Às vezes o seu parceiro ele não está te respeitando. Seu parceiro talvez vai lá e curte foto de outra mulher. Ou a sua esposa curte foto de outro homem. E fica fazendo isso de forma recorrente. Você fala que não está feliz e a pessoa continua fazendo. Gente, nesses casos, a gente consegue ver claramente que é uma falta de respeito. Só que o que você faz? Ah, não, eu vou só conversar de novo. Eu não vou falar que eu vou terminar porque eu não consigo. Eu não consigo sair da relação. Então você tem que se ferrar mesmo, porque a pessoa está te fazendo mal. Você sabe que está te fazendo mal e você deixa. É a mesma coisa, gente, de pessoas que estão, por exemplo, obesas. Ela sabe que tem que fazer uma dieta e ela não faz a dieta. A pessoa não se cuida. E ela não está feliz. Porque se ela estiver feliz, aí é com ela. Mas ela não está. E aí? O que faz? Gente, nesses casos, a gente tem que tomar uma atitude. Tem pessoas que falam comigo diferente. Hugo, eu não consigo me sentir bem comigo mesmo. Sheila, obrigado, Sheila, pelas rosas, agradeço. Tem pessoas que falam, Hugo, eu não consigo me sentir bem comigo mesmo. O que eu faço para me sentir bem? Você já parou para pensar que às vezes as pessoas que falam que não se sentem bem, elas não são boas o bastante? A pessoa não tem uma vida financeira legal, tá cheia de dívida, tá com um corpo que não gosta, tá num relacionamento fodido. E aí, na hora que a gente faz a análise, a gente percebe várias coisas a serem trabalhadas. Mas a pessoa quer trabalhar? Não quer. A pessoa quer se sentir bem. Então, como que eu vou me sentir bem com uma coisa ruim, gente? Isso aqui que eu tô tomando, por exemplo. Isso aqui é água com gás com limão, só. Sem açúcar, sem adoçante. Para mim é uma delícia, mas para você talvez seja horrível. Como que você vai tomar isso e se sentir bem se o negócio para você é horrível? Não faz sentido. Então você teria que pôr um adoçante, né? Para ficar bom para você. Não adianta tentar mudar a sensação se o estímulo continua uma bosta. A mesma coisa quando você não se sente bem com você. Mesma coisa quando você não se sente bem na relação. Vamos ver aqui, um monte de presentes. Márcia, obrigado. Angelise começou a seguir, legal. Márcia Viana mandou rosa, agradeço. Gente, vocês são incríveis demais, que legal. Obrigado. Aqui a Carolina. Isso acontece comigo, eu quis terminar e o outro não. E o outro não aceita. E lá vem querer dizer que vai mudar. Aí que tá, Carol. O que precisa mudar para você entender que pouco importa o que ele aceita? Gente, se eu quero terminar um relacionamento que tá ruim e a pessoa fala, não, eu não aceito, eu vou dizer, foda-se, eu não quero estar com você. Pouco importa se você aceita, eu quero terminar, eu quero seguir a minha vida. Se a pessoa continuar perseguindo, denuncia. Poxa, perseguição é crime, entende? Só que quando você vai lá e você fala, tudo bem, a pessoa não aceita, falou que vai mudar, eu vou aceitar. Aí você continua, você também está cometendo um erro. Você está sendo fraca, você está aceitando a pessoa te maltratar. Aí depois não justifica muito você reclamar. Então é por isso que às vezes você tem que dar aquela porrada inicial, até mesmo em você, para você conseguir ser uma pessoa mais justa com você, com os outros, com a vida, com a sua relação. Se sim, obrigado pela rosa, agradeço. E aí, por fim, vem a última coisa, que é o seguinte.
Imagina agora que você está num relacionamento que não é bom, só que não é motivo para terminar. É uma coisa que simplesmente não está agregando à sua vida. Aí você vai, faz um posicionamento, você fala pro cara ou pra mulher assim, ó, isso que está acontecendo não está me deixando feliz, não gosto, não estou feliz com isso, não estou realmente satisfeita. Se você não mudar, entendo totalmente, mas vou terminar. Aí a pessoa muda. A pessoa te ouviu, ela foi lá, se esforçou, mudou, agora ela está sendo boa para você. Aí vem aquele problema que eu falei para vocês de não conseguir perdoar. É a mesma coisa, gente, quando uma pessoa ela está no relacionamento e tem traição. Aí o parceiro fala, eu vou mudar, e ela decide, eu quero continuar. Se eu quero continuar, é decisão minha, né? Correto? Tem que assumir minhas consequências. Quis continuar. O que adianta eu continuar e ficar alfinetando a pessoa? O que adianta eu continuar e falar para a pessoa, não, mas eu não confio em você porque você me traiu? Caramba, então é melhor não continuar, entende? Porque senão o relacionamento não vai dar certo. Seriado Dexter. Quem já assistiu o seriado Dexter? Alguém? Me digam aí se já. Tem um exemplo que é de lá. Vamos ver aqui. Aqui a Gondima falando, e quando depende financeiramente, tem duas filhas. Primeiro, você tem que parar de depender financeiramente, tá? Porque senão você vai sempre ficar presa a isso. Então, trabalhe. Trabalhe a si mesmo. Se esforce, melhore, progrida, até você conseguir ter sua renda. Algo, mas eu não posso trabalhar fora, eu trabalho em casa. Gente, eu trabalho em casa. Eu fico aqui, ó, o dia inteiro trabalhando. Tem hora que eu tô trabalhando aqui de cueca e camiseta. De boa, ganhando dinheiro. Então, assim, dá para fazer. É só ter esforço necessário, tá? Ó, teve gente aqui que assistiu Dexter. Que legal. Gente, quem assistiu Dexter vai lembrar. Tem uma cena que ele namora a Rita. E aí a Rita, em algum momento que o Dexter tá fazendo muitas coisas e ele não tá tendo tempo para ela acaba beijando outro cara. Um cara beija ela, na verdade, ela retribui o beijo e corta. Ela só retribui o beijo. Aí o Dexter descobre. Ou ela conta, não sei, mas ele fica sabendo. Aí ele fala pra ela que tá tudo bem, que ele quer continuar com ela assim mesmo, e pergunta se foi importante pra ela. Ela fala que não, ele fala, então tá tudo bem, eu quero continuar com você, e vira pro lado e vai dormir. Aí ela fica toda estranha, ela pergunta pra ele, poxa, mas você não vai falar nada? Você não vai ficar chateado? Aí ele pergunta, você quer que eu fique chateado? E ela fala, não. Ele fala, tudo bem então, e vira e dorme. Só que ele é um psicopata, então ele não fez isso de propósito. Mas quando a gente pensa nessa atitude, gente, a gente consegue perceber o seguinte: ou você perdoa de verdade e para de falar nisso, ou você termina. Porque senão você vai pesar o relacionamento. Senão o próximo término vai ser por sua culpa. Senão a próxima traição vai ter dedo seu no meio. Talvez antes você não tinha participação nisso. Agora você vai ser uma pessoa tão chata que você vai acabar tomando chifre de novo. Então a gente tem que lembrar que nós estamos lidando com seres humanos. E ser humano, mesmo quando está errado, não aguenta chatice. Isso é do ser humano. Bom, será que posso? Tem uma menina de 9 meses. Caramba, não entendi. Ah, tá. É a mulher que falou que está dependendo financeiramente, né? Faculdade de Educação Física. Olha, antes de trabalhar com relacionamentos, eu já trabalhei ajudando pessoas a emagrecer. Então eu fazia acompanhamento online, tudo online. Eu montava tudo aqui em casa, mandava para a pessoa, não saía de casa. Dá para fazer. Só que você tem que pensar amplamente. Você tem que diversificar. Então, gente, uma coisa que nós temos que aprender com psicopatas é isso. Você precisa ser uma pessoa tão fria ao ponto de fazer o que tem que ser feito no momento em que é preciso, sem deixar a sua emoção interferir. Então, tudo bem, talvez eu entendo, caramba, é difícil para você terminar, é difícil para você colocar um ponto final porque você é dependente emocional, você precisa disso, tudo bem, eu entendo. Mas se o seu racional te fala que você tem que fazer porque não está feliz, caramba, faz, foda-se o que você sente. Você consegue entender? É um pouco duro, mas o que você sente não importa tanto assim. Porque o que você sente hoje, se você der importância para isso, no futuro o que você sente vai ser uma merda, porque você não vai ter orgulho de quem você é. Às vezes, gente, as minhas clientes, elas terminam um relacionamento que elas sabem que querem terminar, mas não conseguem, sofrem demais. Aí passa um tempo, ela melhora, eu forço ela a progredir, eu forço ela a fazer o que tem que ser feito. Aí o cara volta. Quando o cara volta, ela que não queria terminar, não quer o cara. Consegue entender essa lógica, gente? A pessoa progrediu tanto em tão pouco tempo que ela já não quer aquele cara que há pouco tempo ela dava tudo para não terminar. Então, às vezes, a gente tem que ser um pouco menos sensível emocionalmente, principalmente mulheres, tá, gente? Porque mulher, ela tem uma tendência natural a ter mais sensibilidade emocional. Sensibilidade não é fraqueza, sensibilidade é percepção. Então a mulher percebe mais a flutuação emocional do que o homem. Se ela está triste, ela percebe muito mais rapidamente do que o cara. Então, para vocês é mais difícil. Só que para isso você precisa agora trabalhar mais a sua racionalidade do que o homem, entende? É mais difícil? Ok, mas foda-se, trabalha mais. Você vai conseguir os mesmos resultados e até melhores, porque você vai ter uma sensibilidade emocional alta e um controle racional altíssimo, bem trabalhado.
Ao passo que um homem, ele tem controle racional alto se ele trabalhar, mas a sensibilidade provavelmente nunca vai ter, até por causa da separação hormonal também, que influencia muito nesse aspecto, tá? 26 mil curtidas, que legal, gente, curtam mais, hein? Vamos chegar nos 50 mil. 50 mil curtidas é pouco pelo tanto de gente que tem aqui, dá pra chegar em mais. Rapidinho a gente sobe 10 mil aqui. Vamos ver. Todo relacionamento eu estou com sabotagem. Preciso fazer acompanhamento com psicólogo? Precisa. Mas, dica para você. Se você está tendo problemas, procure especialistas. Não estou puxando para mim, pode ser qualquer especialista, mas procure especialista. Eu trabalho com especialidade em relacionamento e inteligência emocional. Quer fazer com outro? Beleza, mas procure uma pessoa que trabalha com isso porque o seu resultado vai ser melhor, tá bom? Evite pessoas que às vezes nem atendem casos assim. É tipo eu. Se eu precisar, por exemplo, de um psicólogo infantil, eu vou procurar um psicólogo especialista. Se eu precisar de um problema de coração, eu vou procurar uma pessoa que mexe com o coração o dia inteiro, que só faz aquilo. Que aí a sua chance de resolver é melhor. E sabe por que eu falo isso, gente? Porque eu já atendi pessoas... Mércia, obrigado pela rosa. Eu já atendi pessoas que elas chegaram aqui de outro profissional e o profissional falou que ela deveria terminar, sendo que não deveria. O relacionamento estava ruim porque ela estava mal. Aí o profissional falou assim, não, termina, se cura primeiro para depois você voltar para a relação. Ela terminou, se curou, e quando voltou o cara estava com outra. E aí? Você vai fazer o quê? Você vai xingar o cara? Não vai resolver. Então é preciso a estratégia correta. Bom, doutor, quando o psicopata é o filho? Eliane, seria ótimo se você tivesse acompanhamento, tá? Se você quiser vir se consultar, vai ajudar demais. Mas pense assim, se o seu filho é psicopata, se de fato ele for, ele não vai curar, ele vai continuar sendo um psicopata. Você tem que aprender a lidar com isso e aprender a mudar as chavinhas dele, trabalhar a moralidade, trabalhar, por exemplo, o senso de evolução. Porque hoje a gente tem, por exemplo, psicopatas que são incríveis militares, que são incríveis agentes de mercado, que são pessoas que trabalham com marketing e realmente ganham muito dinheiro. Vai de como você o cria, mas você tem que falar abertamente com ele sobre o que está acontecendo. Se você não sabe, você tem que estudar. Se você não quer estudar, você tem que mandar para um profissional, porque senão ele pode ir para algum caminho errado por falta de orientação. Dijane, o que é ser independente emocional? Gente, agora live aberta, perguntas diferentes, tá? Sobre qualquer tema que diz respeito a relacionamentos amorosos ou inteligência emocional. O que é ser independente emocional? Dijane, ser dependente é você ter uma necessidade que você mesmo não consegue suprir. Ou seja, se você tem autoestima, você supre a sua necessidade e você fica bem. Se você não tem autoestima, você tem a dependência da vaidade. Outras pessoas têm que te elogiar. Logo, você vai depender de estar com alguém que valida o seu ego o tempo todo. Consegue entender? Então, tudo que é dependência tem uma falta que está em você. Essa falta tem que ser suprimida para você conseguir curar. Vamos ver aqui. Eu preciso muito de psicólogo, venha se consultar, vai ser um prazer enorme te atender. Bom? Não, doutor, ele tem 23 anos, da mesma forma. Então a gente tem que fazer o melhor hoje com as cartas que a vida está dando. Você tem que aproveitar o que você tem. Quanto mais você esperar, mais difícil. Quanto mais você espera, mais a moralidade que ele tem vai ficar mais enraizada. Então é preciso que agora ele tenha um direcionamento diferente. Meu marido não me ajuda a pagar nada. Ana Lúcia, isso aí, Ana Lúcia, cabe uma avaliação, por quê? Tem mulheres que não ajudam o homem a pagar nada, só que tem a divisão. Tipo, o cara paga tudo, a mulher faz tudo em casa. Ou a mulher paga tudo, o cara faz tudo em casa. Ou dividem de alguma forma, desde que haja acordo, tá tranquilo. A questão é, por que ele não paga? E o que ele faz em contrapartida? E ele está correndo atrás de conseguir ter um controle financeiro? Porque aí você consegue ir descobrindo as respostas para a sua pergunta, tá? Mas se precisar, venha fazer uma consulta também. De preferência com ele, uma consulta de casal, que a gente faz um acompanhamento aqui e vai dar tudo certinho para vocês. Mas tem que tentar resolver o quanto antes, tá? Mensagem da Karina. Tem um ex que a gente vivia um inferno. Era 3 dias bons e passando 3 dias ele se transforma. Caramba, que foda. Que bom que é ex, né? Se fosse atual, nossa senhora. Vamos ver aqui. Devo perdoar a 4ª vez? Traição? Se for, deve. Porque 5 chifres fica bem mais bonito que 4. Eu acho. Eu acho que 4 fica uma coisa assim muito simétrica. 5 vezes? Que charme. Perdoa sim. Moço, você é muito top. Obrigado, Paty, agradeço. Eu tive de inteligência emocional. Fala também de independência emocional. Inteligência emocional é conhecer os seus sentimentos e como que eles agem em você. Independência é o que eu já falei, que é preencher todas as suas lacunas ao ponto de não precisar de estímulos externos. Tá?
Mensagem da Ana Flávia. E quando quero separar, mas trabalho na empresa do meu marido? Separa. Mesma coisa, não tem problema nenhum. Só que vai ser mais difícil superar. Então separa, faz o seu trabalho para superar. Se você já superou, talvez você já passou pelo luto dentro da relação mesmo. Então você vai ter que lidar com a superação dele. Também dá para fazer. Tá? Uma coisa que não tem problema nenhum. É até mais fácil do que se fosse o contrário. Mas, se precisar de ajuda, venha nos consultar. Quanto antes. Em outra pessoa. Não, essa aqui está cortada a mensagem. Vamos ver. Ele vai para outro estado e quer que eu vá com ele. Então, Ana, se for bom para você, vai. Mas faça o que você quer, sempre. Nunca haja de uma forma contrária ao que você quer por causa de outra pessoa. Porque tem gente que não consegue ficar só. Dependência emocional, carência, insegurança, sensação de que não é bom bastante. Tem várias coisas. Mas tem gente que pula de relacionamento em relacionamento, né? E o foda é que sacaneia todo mundo. Por mais que não traia, a pessoa acaba muitas vezes sacaneando através da dependência mesmo. Tipo, eu tô dependente, eu preciso de carinho, eu fico com alguém, eu encho essa pessoa de cuidados que não existem, de palavras que estão só na minha boca, e depois de um tempo que essa pessoa me ama de verdade, eu acabo perdendo a admiração, porque o que eu tinha não era amor. É complicadíssimo, gente. Vamos ver mais mensagens. Boa noite, Priscila, seja muito bem-vinda. Cadê? Podemos perdoar uma traição, mas não precisamos ficar juntos. Isso. Só que talvez também nem deve perdoar, tá, Sheila? Por quê? Imagina que você tá com um cara e você tem um relacionamento fantástico. Você se esforça, o cara se esforça, aquela coisa gostosa mesmo. Aí do nada o cara te trai. Você fica putaça, você fica odiando o cara. Você tem um sentimento de rancor mesmo, você queria que ele se ferrasse muito na vida. Aí você vai perdoar? Como? Talvez você vai falar assim, não, eu perdoo, eu te perdoo. Só que internamente você sente ódio. Se você tenta forçar um perdão que não existe, você sofre, você vai ter ansiedade. Então isso te corrói. Às vezes é melhor você assumir o ódio que você tem para que ele passe, entendeu? Então nem sempre o perdão vai caber também. Vamos ver. Hugo, responde a minha, manda de novo. Eu não vi a sua. Manda aí de novo. Doutor, por que homens não são sensíveis? Alguns são muito sensíveis. Alguns têm uma sensibilidade realmente acentuada acima do limite do que é saudável, tá? Mas provavelmente, talvez por causa do seu padrão de escolha, você não se permite se aproximar de homens assim. Então a visão que você tem é de que os homens não são. Ou até porque, muito provavelmente também, quando um cara termina, ele não posta, ele não fala muito dos sofrimentos dele. Vem muito da masculinidade. Talvez por não ouvir falar, você acha que não sofre, mas sofre. Gente, eu atendo homens aqui que o cara chora na câmera aqui, na nossa consulta online, como se fosse uma criança. O cara chora, abre a boca mesmo e tem muito cara que morre de medo de perder. Isso acontece. Né? Dois narcisistas podem se dar bem em um relacionamento? Pode, eu e a Rafa somos. Eu, eu e a Rafa somos narcisistas e eu tenho 80% de psicopatia. Hugo, quem ama trai? Trai. Pior que trai. Felizmente, a maioria das pessoas que traem amam. Parece controverso, mas só é controverso no amor romântico. Entendendo o amor puramente como sentimento tal qual ele faz todo sentido. Geralmente a gente trai quando ama mesmo, porque se você parar de amar, você termina com a pessoa. Mas a pessoa é fraca, ama, não consegue terminar, não tem força para se posicionar, tem ansiedade lá na tampa, ela acaba traindo. É foda. Hugo, por que homem tem tendência maior à traição e querer liberdade? Débora, você acredita que não, Débora? É impressionante, mas a gente fez uma pesquisa uma vez, a gente assim, né, profissionais de relacionamentos, de pessoas que traíram. E a conclusão que se chegou é que, na rua, homens admitem mais que traíram. Dentro do consultório, mulheres admitem mais. Gente, eu tenho tanta cliente aqui que trai que você não tem ideia. Mas muita. Tem cliente minha que tem duas casas. A casa com o marido e a casa com a amante. Não consegue terminar. Aí a gente tem que fazer todo o trabalho para ela decidir o que é melhor para ela e seguir em frente, para não ser injusta com ninguém também. Mas tem demais, tá? É palpite, mas não dá para saber quem que trai mais. Eu acho que é mulher, porque também eu vejo mais. Mas não dá para ter certeza, é impossível. Isso depende da moralidade do local, da moralidade do país que a pessoa está, de vários fatores. Tá? O que você acha de um relacionamento quando toda a família fala que, aí, não mandou o resto da mensagem? Aí dificulta. Boa noite. O que define um psicopata? Você precisa levar um profissional. O profissional vai fazer para você a análise e vai te dar ali a certeza se é ou não. Vai te dar o diagnóstico. Porque se eu falar sobre isso, eu posso falar de uma forma que você vai achar, por exemplo, tal pessoa é psicopata. Talvez não é.
Entendeu? Então, por isso que definição a gente não fala muito. Aqui a Rosiane perguntando testosterona. Não tem o resto da pergunta, Rosiane. Manda mais coisa aí para eu entender. Porque tem essa imagem de que o homem tem tendência de traição. Nossa, boa pergunta. Eu nunca pesquisei o porquê, a raiz disso. Mas tem muito a ver, na minha concepção, com a ideia de que o homem tem a libido caçadora. Então, o homem geralmente é um homem que vai atrás, né? Acaba um relacionamento, o cara rapidinho arruma outra, a mulher demora mais. Geralmente, lógico que tem exceção. Geralmente é o homem que chega na mulher, é o homem que toma iniciativa. Então tem-se essa tendência de achar que o homem é visual, que o homem importa mais com sexo do que mulher, e que o homem sempre vai atrás e vai sentir falta. Só que isso é simplesmente uma visão, é uma ilusão. Vai ser verdade para alguns casos e para outros não. Tem mulheres que agem assim também. Tá? Então é bom conhecer a pessoa em si. Nunca digam, por que que homem faz mais isso? Não existe, gente. Uma coisa que eu aprendi com muito atendimento aqui é que não tem esse negócio de padrão. É uma pessoa, é tal pessoa faz isso. Pode ser homem ou mulher. O cara deu um gelo e não quer conversar. O que fazer? Não conversar. É muito simples. Se o cara não quer conversar, não converse, porque qualquer insistência da sua parte vai baixar o seu valor e vai fazer com que ele te respeite menos, tá bom? Se afaste. O que é narcisista? Narcisista é uma pessoa que tem a libido voltada para o próprio ego, ou seja, uma pessoa que tem prazer em conseguir coisas para ela mesma às custas do que for necessário. Então a gente vai ver dois tipos de narcisista, tá, gente? Narcisista do tipo 1, que é o primeiro estágio da consciência, é o narcisista que pisa nas pessoas, que ferra as pessoas, que suga as pessoas para conseguir o que quer. Mas ele se ferra também porque rapidinho as pessoas percebem. E o narcisista tipo 2, que é o narcisista de consciência expandida, que é o narcisista que quer o melhor para si mesmo, mas entende que para ter o melhor para si mesmo tem que fazer o melhor pelos outros. Ou seja, por exemplo, eu sou narcisista tipo 2, tá? Então, se eu quero o melhor para mim, eu tenho que fazer a minha namorada progredir demais. Então, eu incentivo ela a estudar, incentivo ela a fazer o que ela quiser para ela ser melhor. Porque quanto melhor ela for, melhor também vai ser a minha vida. Da mesma forma ela. Quanto melhor eu for, melhor vai ser a vida dela. Da mesma forma vocês. Quanto melhor eu fizer uma live para vocês, mais vocês vão progredir, mais resultado positivo vocês vão ter, mais bem-estar vocês vão ter quando sair daqui e maiores as chances de vocês se consultarem, de comprarem uma mentoria, de fazerem um curso, entende? Então, a diferença é essa. O narcisista do tipo 1, ele te ferra. O do tipo 2, ele faz você ser muito melhor. Ele te força a ser melhor. Ele põe o pé nas suas costas e te empurra. Beleza? Pulaste a minha de novo, Hugo. Mariana, esse celular meu, ele, quando eu puxo um pouquinho assim, ele atualiza e vai para o final. Isso não acontece com Android, só com esses telefones, esses iPhones. Complicadíssimo, desculpa, não vi. Eita, você é top, viu? Obrigado, Cláudia. Agradeço, carinho. Qual a diferença de se arrepender de uma traição para o remorso? Arrepender é quando eu percebo, caramba, fiz merda. Nossa, como que eu pude fazer uma coisa dessa? Não deveria ter feito. Eu tenho a plena convicção de que eu não deveria ter feito. Sheila, obrigado pela rosa, Sheila. Então, tendo a plena convicção de que eu não deveria ter feito e que eu causei dano com isso, eu vou reparar o meu dano, talvez o dano psicológico que a pessoa teve, através de mais cuidado, de mais carinho, de mais atenção. E aí eu vou nunca mais fazer isso. Ou pelo menos não por enquanto eu tenho essa visão. Agora, o remorso é aquele machucado emocional. Então eu traí. Caramba, nossa, que dor horrível. Mas eu sei que eu trairia de novo. Eu sei que eu não acho que foi uma coisa errada, mas eu sinto dor porque eu vejo a outra pessoa sofrendo por minha causa. Ou porque eu vejo que a pessoa descobriu e caiu minha máscara. Aí vem o remorso. Obrigado pela rosa. Agradeço. Remorso é ferida, tá? Arrependimento é uma vontade de voltar no tempo e consertar. E mais perguntas? Vou te mandar de novo. Manda. Vou tentar ficar atento aqui, hein? Você conversa bem, gostei. Obrigado, Nívia. Controle emocional e equilíbrio próprio, fundamental, tá? Amo suas lives. Valdelice, que bom. Como lidar com comportamento impulsivo? Raiva de se envolver em discussão. Comportamento impossível. Tá. Como lidar com comportamento impossível, que é a raiva quando você se envolve numa discussão. Você precisa, em primeiro lugar, tocar o foda-se no seu sentimento. Esse sentimento que você tem de raiva que faz você brigar é o mesmo sentimento que uma pessoa que está em dieta tem que faz ela comer um doce compulsivamente. É a mesma coisa. É a mesma natureza. Ele te joga para frente por causa das suas emoções. Então, a melhor coisa que você tem a fazer é escrever no papel qual será a sua atitude no momento de raiva. E aí, quando chegar o momento de raiva, independente do que você está sentindo, você faz aquilo. Aceita a dor. É o seu processo de evolução. Aceita o seu sofrimento. Carrega o seu peso.
E aí você consegue mudar. Estou em um relacionamento, ele me deu gelo, não procurei, ele voltou todo carinhoso. Por quê? Porque ele cansou do gelo, Beth. Então, se o cara te deu um gelo, por exemplo, de, sei lá, umas horas, um dia, quando ele voltar, finge que nada aconteceu. Vai ser melhor para você porque você vai passar a ideia de que ele não tem o poder de te afetar. Agora, se o cara te dá gelo de uma semana, se ele faz isso de forma recorrente, caramba, então corta esse cara, faz um posicionamento, mostra que isso é imaturo e que se acontecer de novo você vai terminar. E termina, pelo amor de Deus, não fala que vai terminar e não termina não. Dijane, obrigado pelos presentes. Depois eu vou até ver que você mandou mais e tiveram outras pessoas que mandaram mais também. Agradeço, tá, gente? Vou ver o nome de todo mundo aqui. Sheila mandou, Vip Pereira, agradeço. Vamos ver. Cadê? Pergunta, eu tô tentando não pular a pergunta daquela pessoa ali de novo. Vamos ver se eu acho. Por que quando a pessoa é traída ou traído, se apega mais ao traidor ou à traidora? Gente, isso é incrível, né? Isso acontece demais, Selma. E geralmente por causa de um gozo no sofrimento. Tipo assim, eu cresci acreditando que as pessoas vão me trair. Eu cresci acreditando que as pessoas vão me fazer sofrer. Aí quando eu tô num relacionamento e a pessoa me faz sofrer, eu sofro. Mas eu tenho o prazer de pensar, tá vendo? Tava certo. Eu sabia que as pessoas iam me fazer sofrer. Esse gozo no sofrimento gera uma satisfação. Eu me prendo a isso, como qualquer outra satisfação. Esse é um dos caminhos. Pode ser. Valeu pela resposta. Parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado, Joey. Agradeço. Vamos ver como fazer para não agir por impulso e não brigar. Essa eu respondi há pouco tempo. Marcele, obrigado. Quando o marido é sonso e nunca gosta de conversar, depende. Se não gosta de conversar para resolver problema, talvez não seja bom mesmo. Então, assim, faz um posicionamento que é melhor. Se não gosta de bater papo, então talvez não seja a pessoa certa para você. Se você precisa de falar, né? Se o homem ama, por que ele trai? Por causa da pressão interna. Não é só homem, tá? Mulher também. Tem muitas mulheres que eu atendo que o relacionamento dela tá uma merda, ela não consegue sair, ela tem dependência, ela não consegue terminar. Ela pede para mudar, o cara não muda, ela não aguenta mais e trai. Então isso acontece, tá, gente? Mas só com pessoas fracas. 45 mil curtidas, que legal. Vamos chegar em 50, hein? Mete o dedo na tela aí, gente. Vamos passar esse negócio de 50 rápido. Deixa eu ver outras perguntas aqui. Estou em um relacionamento. Ah, não, isso que eu já respondi. Como agir quando você sabe a verdade e seu filho nega a verdade? Solange, você fala para ele assim, olha, se você quer continuar falando isso, tudo bem, eu não vou insistir com você, é a sua escolha, só que as consequências das suas escolhas também são suas. E a consequência da sua mentira vai ser essa. Coloca uma consequência, ponto. Ele vai te falar, mãe, eu não estou mentindo. Você vai falar, tudo bem, você pode continuar falando isso, mas a consequência está aí, você vai ter que arcar com ela. Então a pessoa tem que perceber que as mentiras, as coisas erradas, têm consequências. Mariana, obrigado pela rosa, Mariana. Estou tentando achar sua pergunta aqui, hein? Vou descer devagarzinho. Hugo, você em si seria capaz de perdoar uma traição? De perdoar, sim. A não ser que eu tenha ficado muito puto. Se for para odiar a pessoa, eu vou odiar também, não tem problema não. Mas continuar com a pessoa, não. Não porque. Não que eu não acredite que a pessoa pode mudar. Eu trabalho com isso o tempo todo, gente. Eu vejo pessoas que traem ou que são traídas e que passam a ter relacionamentos muito melhores. Então eu sei que tem essa possibilidade, mas o meu valor é de fidelidade. Então eu nunca continuaria com uma pessoa que me traísse porque essa pessoa me traiu uma vez. Então se ela quebra minha confiança, não serve. E não é traição só de físico não, tá? Tipo assim, a gente fez um combinado. Gente, não vamos, nós dois, eu e minha namorada, por exemplo, nós não temos esses acordos assim. Mas suponhamos que a gente tivesse que a gente não vai assistir vídeo pornô. Aí ela assiste, eu terminaria. Quebrou minha confiança, eu não vou ficar com uma pessoa assim. Ah, você é muito exigente, você vai ficar sozinho. Gente, eu não me importo em ficar sozinho. Eu quero estar com uma pessoa que seja boa para mim. E é isso que eu sempre falo para as pessoas que eu atendo. Para com esse medo de ficar sozinho. Você tem que ficar com uma pessoa que é para você o que você precisa, que é para você minimamente o que você é para ela. Se eu vou ser fiel, se eu vou ser leal, se eu vou ali ser honesto com a pessoa, eu não posso nunca aceitar na minha vida uma pessoa que não vai ser. Vocês entendem? Não faz sentido. Como lidar com pessoas indecisas? Tome a decisão por elas. Estou me afastando de tudo e de todos. Caramba, por quê? Dependendo aí, vale uma consulta, hein? Deixa eu ver aqui, eu tô de olho na mensagem daquela, acho que Marina Almeida. Vi mais uma sua, mas não é pergunta. Achei. Sou Cristina. Ah, não, essa aqui é outra. Sou Cristina Cadeirante. Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem. Espero que você também. Que quando o cara xinga em uma briga normal, eu tenho esse costume, nem sempre. Xingar não é bom, não, porque você acaba ofendendo o outro. Briga é horrível, gente. Geralmente, quando eu estou em um nível de estresse alto, eu falo para Rafa, não vamos conversar agora, tá? Eu vou entrar para ali pro meu escritório,
E quando eu tiver com a cabeça boa, a gente conversa. Porque brigar não adianta. Eu vou argumentar, ela vai argumentar, ninguém vai conseguir melhorar, porque a gente não concorda, obviamente a gente está debatendo, está brigando. Então, para que conversar? É melhor esperar passar. Agora, as pessoas fracas, não, eu quero brigar, porque ele tem que me ouvir, tem que ouvir porra nenhuma, você vai estragar seu relacionamento assim. Você tem que ser sensato, parar de querer jogar seus pesos no outro. Se eu tô com raiva, gente, minha namorada não é saco de pancada, não. Eu tenho que descontar minha raiva de outra forma. Eu tenho que conseguir lidar com a minha raiva. Quando eu estiver bem, aí eu vou falar de forma sensata sobre as coisas que precisam ser mudadas. Mas quando eu estiver bem. Se eu explodo, já tem fraqueza em mim. Beleza? Deixa eu ver aqui, perguntitas. Hugo, como lidar com ansiedade e insegurança quando o parceiro sai sozinho? Débora, sempre a ansiedade e insegurança vai ser algo vindo de você. Ou seja, não é o fato dele sair sozinho que gera a sua insegurança. É algo dentro de você que é simplesmente ativado quando ele sai sozinho. Então a gente tem que ver o que falta em você. Tem alguma visão em você acerca de si mesma que não é boa e você precisa trabalhar, tá? Mas para isso precisa te analisar. Então vem fazer uma consulta, eu faço uma análise detalhada com você de tudo que você sente acerca de si mesmo e eu te ajudo a sair disso, tá? Você vai sair da consulta com a estratégia certinha para conseguir resolver. Casada por 23 anos com conceitos sobre mim equivocados, cabeça processa, coração não, como desconstruir. Carice, parece. Vem se consultar, não entendi nada. Não entendi nada da sua pergunta. Vem conversar comigo pessoalmente, tá? Já tá lá em cima, a Mariana. Mariana, caramba, de novo. Estou gostando de tudo que você está falando. Que bom, Rúbia. Fico feliz. Jesus que é perfeito nos perdoou. Quem somos nós para não perdoar, gente? Gente, é esse que é o ponto. Se ele era perfeito, ele consegue, ele é perfeito, né? Agora, eu não sou não. Se eu sinto ódio, para que, por exemplo, quem acredita em Deus, para que Deus ia colocar o sentimento de ódio em você se fosse para você não sentir? Você não tem o raio do sentimento de ódio? Sente o sentimento de ódio. Agora, você consegue perdoar? Gente, eu já atendi pessoas aqui à beira da depressão, porque estava tentando forçar perdão, que um profissional estava induzindo essa pessoa a forçar, ela não conseguia. Eu quero perdoar, eu perdoo, eu superei isso aqui internamente, ela não perdoa nada. Então dói, tá bom? Ou seja, cuidado também com as coisas que a religião faz em você. Religião é legal, só que religião extrema vai te prejudicar, beleza? Chegamos a 50 mil, uhul, agora que eu vi, 53 mil, que bom, obrigado, gente. Um cara que vem fazendo uma sequência de casar, não entendi, e ter filhos, largar uma outra, não entendi, Sheila, tá faltando aqui um pouco de mensagem da sua pergunta, tá? Hugo, o que fazer quando os filhos não querem um relacionamento, pois o namorado deu motivo? Marta, se o namorado deu motivo para não estar com você, se realmente é uma coisa que para você é inaceitável, termina, poxa. Né? Para que você vai insistir com uma pessoa que não te merece? Aí é loucura da sua parte. Não faz sentido julgar os seus filhos se nesse caso eles estão sendo sensatos de você, não. Mas você tem que terminar, mas não é por causa deles, você tem que terminar por causa de você. Como marcar consulta? Carla, clica no link aqui do meu perfil, aqui no TikTok. Assim que acabar a live, vai em Entra em Contato. Lá no meu site, você vai em Entra em Contato. Você vai conversar com a Rafa pelo Telegram e ela vai te orientar. Ou manda mensagem no direct do aplicativo vizinho, tá? Lá tá escrito Hugo Costa PSI. PSI. Vai ser um prazer enorme atender vocês. Como fazer para não agir por impulso e não brigar? Trabalhando sua força emocional. Você tem que trabalhar. É a mesma coisa de falar, como que eu faço, Hugo, para eu conseguir carregar 100 quilos no agachamento? Indo para academia durante muito tempo, fazendo a mesma coisa todo dia, ficando forte. Você tem que ter força emocional. E você não consegue isso comigo te falando, faz isso. Não dá. Você tem que ter força. Força você não desenvolve com dica. Força você desenvolve com porrada emocional, atrás de porrada, para você conseguir ser forte. É uma musculação da mente. Tá bom? Como fazer para não agir, cadê? Por impulso, não brigar. Mesma coisa, Cris. Mas nesse assunto de perdão não concordo. Desculpa, tudo bem, Cláudia. Não precisa concordar, não. Pulou minha pergunta, desculpa. Não vi, Lígia. Você é um excelente profissional. Obrigado, Cláudia. Agradeço o carinho. Você fica muito bem de camisa social. Agradeço. Como é que é? Sobre o seu livro, como faço para adquirir? Mesma coisa, como se você fosse agendar uma consulta. Clica no meu site, entra em contato e fala com a Rafa. Rafa, quero o livro. Ela vai te passar o Pix na hora e a gente já te envia o livro nas próximas horas, tá bom? Tudo certinho. Livro muito legal, gente, vocês vão adorar. Uma leitura assim que vocês vão ler até com poucas horas, porque é uma leitura muito leve. Super concordo no assunto do perdão. Perdoar não é conviver. Amei sua posição sobre religião. Obrigado. E você não viu nada.
Gente, se eu vou falar de religião aqui amplamente, eu perco seguidores. Posso falar muito, não. Marta, obrigado pela rosa, Marta. Desculpa quem eu pulei a pergunta, gente. Hugo, um relacionamento é a mesma coisa após uma traição? Não. Às vezes piora, às vezes melhora. Ele quase nunca vai continuar a mesma coisa. Ou vai ter mais parceria ou mais desconfiança. Depende de como vocês lidam com isso. A minha tá lá em cima também. Marta, você me mandou tanto presente, Marta. Você fez essa pergunta tantas vezes que eu tô até com um certo remorso de não ter te respondido. Faz o seguinte, Mariana Almeida. Quando acabar a live, me manda essa mensagem no direct, essa pergunta no direct do meu Insta, que eu não acesso, mas a sua eu vou acessar e te respondo lá. Bom? Como uma forma de gratidão pelo seu carinho aqui. Eita, quinta pergunta, Cláudia. É difícil, Cláudia, é muita pergunta, difícil de acompanhar. Gente, bom, para hoje é isso. Agradeço demais a presença de vocês, agradeço o carinho de vocês, esse monte de curtidas aqui e esse monte de compartilhamento também, tá? Depois eu falo para vocês aí sobre dependência emocional. Yasmin, aproveita no YouTube, gente, que já tem muito conteúdo lá sobre essas coisas. Vocês vão tirar muito proveito, eu tenho certeza. Tem cursos lá completos e de graça no YouTube. Vocês vão gostar, tá? Gente, boa noite para vocês. Até a nossa próxima live. Beijo!